Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta trazendo os 15 princípios básicos do Espiritismo à luz do Evangelho. Nós já estudamos sobre Deus, Jesus, Espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação e hoje vamos falar sobre pluralidade dos mundos habitados. Gente, é importantíssimo estudar os temas anteriores. É importantíssimo você pegar as referências e buscar elas nos livros pelos quais nós falamos, beleza? Então, hoje nós vamos falar aqui de pluralidade dos mundos habitados. Para quem já estudou os outros temas, vai ficar fácil entender esse tema aqui. Gente, existe vida em outros planetas? É a pergunta. Segunda pergunta, são habitados todos os globos que vivem no espaço? Vamos raciocinar. Estamos aqui no nosso sistema solar, em que temos nosso planeta, a Terra. E até uns tempos atrás, nós achávamos que éramos os únicos habitantes do universo no planeta Terra. Mas será? Será que não existe outras vidas inteligentes em outros planetas, em outras galáxias, no nosso universo? No livro dos Espíritos, na questão 55, olha o livro dos Espíritos, quem não conhece, aí ó, ótimo livro, tá? Para estudarmos sobre isso. Tudo que nós estudamos aqui agora, nós temos como referência o livro dos Espíritos e principalmente a Bíblia, tá bom? Porque o nosso estudo é os 15 princípios básicos do Espiritismo à luz do Evangelho. Então, tem que estar junto, tá, gente? Temos que estudar os dois aqui, ó. Aí, na questão do Livro dos Espíritos, questão 55, diz o seguinte, pergunta, né? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Todos os globos... Ele não está falando aqui do sistema solar, não está falando da galáxia, ele não está falando do universo, ele está falando todos os globos que circulam no espaço são habitados? Então é vasto, né? Aí os espíritos superiores respondem, sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente o seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Imagine, nós estamos aqui no planeta Terra, não conseguimos com os nossos olhos visualizar nem o planeta Saturno direito, precisamos de equipamentos para ver o planeta Saturno e achamos que todo o universo foi criado só para nós, sendo que nós não podemos nem vê-los direito? Então, vamos entender melhor isso? Aqui, Kardec fala assim, ó, Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus. Olha, que não faz nada inútil. Vamos pensar? A gente consegue no máximo ver talvez o fim da nossa galáxia. E aí hoje em dia tem alguns instrumentos que conseguem avançar um pouquinho mais e ver um pouquinho mais além da nossa galáxia. Mas só que são bilhões de galáxias. A pergunta é, será
que Deus fez tudo isso inutilmente? Kardec fala assim, ó, ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério do que o de recrear nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume, na constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Olha que interessante. E aí você vai falar assim, mas o que tem a ver em Jesus? Jesus falou alguma coisa a respeito? Gente, por incrível que pareça, né? Às vezes a gente acha, essas aí são somente suposições. Não, não são suposições não. Você já leu o Evangelho de João no capítulo 14? Vamos lá? Vamos dar uma lida para ver o que Jesus fala a esse respeito. Nós estamos falando sobre pluralidade dos mundos habitados, ok? Então, Jesus vai falar sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 14. Aí diz assim, Jesus estava falando sobre, dando instruções aos discípulos, falando que Judas ia trair ele, que ele teria que padecer, passar por sofrimentos, morrer na cruz. E aí, de repente, os discípulos começam a se entristecer com tudo isso e Jesus fala para eles, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus? Credes também em mim? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus fala de preparar a casa do Pai, preparar um lugar para nós na casa do Pai. A casa do Pai é o universo, gente. O universo é a casa do Pai. Nós temos o universo todinho como a casa dele. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito sobre isso. Diz o seguinte, no capítulo 3, item 2, vamos ver aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2. Vocês conhecem o Evangelho? Olha aqui, ó, vou apresentar para vocês esse daqui. Esse é o meu, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo livro bacana para você fazer uma leitura para conhecer. Na verdade, terceiro livro. Primeiro, ler a Bíblia. Segundo, o Livro dos Espíritos. Terceiro, ler o Evangelho segundo o Espiritismo. O que o Evangelho segundo o Espiritismo faz? Ele leva você a entender as passagens do Evangelho. Não é um outro Evangelho. É uma explicação do Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas dos apóstolos, à luz da doutrina espírita. Então, não pense que esse aqui é um outro evangelho não, tá? Esse aqui é a luz do Espiritismo. Beleza. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2, diz o seguinte. Olha que instrução bacana. Ou você não acredita que o universo é a casa do Pai? Olha para você ver, aqui fala, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Olha que bacana essa orientação aqui que Kardec nos traz a respeito dessa passagem do Evangelho. E aí, vamos comparar esse ensino de Jesus, essa fala de Kardec, com o que o Livro dos Espíritos fala para nós? Na questão 56, diz o seguinte, olha que pergunta interessante que Allan Kardec fez para os espíritos superiores. Ele perguntou assim, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Olha, pergunta boa. Não, eles não se assemelham de modo algum.
Olha que bacana. O planeta Terra é composto de terra, de água, de gases. Tem planetas somente de gases. Tem planetas que são de vários tipos de minerais. Então nós vamos ter variados planetas com várias formas, com vários tipos diferentes e não se assemelham. É muito difícil se assemelharem. Bom, gente, aí na questão 57 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Olha que pergunta, hein? Porque aqui no planeta Terra nós temos essa matéria aqui densa, né? Essa matéria. E no planeta Júpiter, Saturno, como são os habitantes de lá? Marte, se todos os planetas são habitados, por que não vemos os que estão em Marte, em Saturno, em Júpiter, em Urano, em Mercúrio? Por quê? Olha o que os espíritos falam para nós aqui, ó. Eu vou fazer a pergunta de novo, tá? Só para você não perder o raciocínio aí. Pergunta 57 do Livro dos Espíritos. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida. Como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Cada casa tem seus moradores acostumados ao estilo daquela casa. Na sua casa, você tem um estilo de vida, você tem um jeito de ser, sua família tem um jeito de ser. Na minha casa também. E na casa do seu vizinho é diferente. Então, assim são os planetas e seus habitantes. Ok? Em 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre isso. Tá vendo que tem informações bíblicas que às vezes a gente passa por cima e não entende? Vamos lá em Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Só que eu vou usar uns versículozinhos antes, tá? 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá? Pode abrir sua Bíblia aí. Você não tem Bíblia, não? Tem que ter uma Bíblia. Espírita tem que ler Bíblia, tá? Faz parte. E principalmente o Antigo e o Novo Testamento, tá bom? Então aqui, ó. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo... Qual versículo? Eu vou pegar o versículo 38. Vamos comigo? Seguir comigo até o 41, tá? Versículo 38 diz o seguinte: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Já notou que cada semente tem uma forma diferente? Bacana, né? Entenderam aí? Beleza. Nem toda carne é a mesma carne. Você é igual ao seu vizinho? Tem irmão gêmeo, não tem? Mas você sempre acha ali uma coisinha diferente no outro. Então tá assim, ó, nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E olha o que ele vai falar, olha essa informação. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol. Você consegue morar no sol? Se fosse convidado agora para ir morar no sol, você conseguiria ficar lá? Não, né? Pois é. Outra, a glória da lua. Daria para você morar na lua? Beber água, alimentar-se? Não, né? Tá. E outra, a glória das estrelas. Olha, no nosso sistema solar nós temos uma estrela. E aqui está falando de outras estrelas, cada uma delas com a sua glória. E aí Paulo termina esse versículo dizendo:
porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então, temos vários planetas, várias estrelas e cada uma delas com sua glória, cada uma delas com seu talento em si. Então, o que nos traz isso? Nos faz entender que existem mundos diferentes. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trouxe para nós as diferentes características de mundos habitados. Nós temos mundos primitivos, mundo de expiação e provas, que é o que o planeta Terra, nosso planeta, está passando. É um planeta de provas e expiações, ou expiações e provas. Mundos regeneradores, em que o nosso planeta está no momento de passando por essa transição para mundos regeneradores. Depois dos mundos regeneradores, vem os mundos ditosos, olha que bacana. E, por fim, os mundos celestes ou divinos. Então, temos que buscar tudo isso que nós estudamos aqui agora, conhecer Deus, ter Jesus como nosso guia e modelo, entender que somos o Espírito. Nós não estamos aqui na Terra tirando férias, nós somos um Espírito num corpo, passando por uma experiência nessa carne, mas a nossa pátria não é essa. Depois disso, entendemos que precisamos evoluir. Se eu entendo que eu não sou esse corpo e que eu sou um espírito, eu preciso evoluir. Evoluindo, eu entendo claramente que eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher fazer o bem, posso escolher fazer o mal. E aí, eu escolhendo, fazendo essas escolhas, eu estou sob o efeito de causa e efeito, porque tudo que eu faço para o bem, virá para o bem para mim. Se eu faço alguma coisa no mal, eu vou colher o mal. Cuidado, hein? E aí eu entendo que eu preciso sempre estar reencarnando para depurar as minhas dificuldades, para aprender mais, para evoluir. E entendendo isso, evoluindo, passando por todos esses estágios aqui, eu, quem sabe, posso passar para um outro planeta, um planeta regenerador, ou mesmo aqui na Terra esperar e reencarnar de novo no planeta Terra já regenerado. Quem sabe um dia num mundo ditoso e, enfim, num mundo celeste ou divino. Hoje, amigos, vamos aqui agora entrar aqui um pouquinho na classificação dos mundos, tá bom? Entender cada um deles, entrando em os seus pormenores, beleza? Mundos primitivos, falamos sobre eles, né? Que são mundo primitivo, mundo de expiação e provas, mundos regeneradores, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Agora vamos falar dos mundos primitivos. Os mundos primitivos são as primeiras moradas do espírito. Por essa razão, nesses lugares predominam os espíritos pouco evoluídos, que ainda têm mazelas morais significativas, uma vez que estão no início de sua jornada evolutiva. Mas, afinal, como são os mundos primitivos? Bom, eles são rudimentares, estão em formação, assim como foi a Terra há milhares de anos, e primitivos também são os espíritos que habitam neste planeta. São locais em que o instinto predomina e há pouca noção de justiça. O segundo é os mundos de expiações e provas. O planeta Terra é um mundo de expiação e prova. Mundos de expiações e provas. Esse vai falar do nosso planeta. O planeta Terra está num mundo de expiações e provas. É um mundo de expiação e provas. Nos mundos de expiações e provas,
os espíritos não são tão primitivos em relação aos aspectos morais, mas ainda têm um longo caminho para a depuração das suas mazelas. Esses lugares servem para que os espíritos possam corrigir suas falhas e progredir. Olha aí, progressão, evolução. Tá vendo que a gente estudou sobre tudo isso antes? Assim, os habitantes são submetidos a provas, situações diversas que precisam ser enfrentadas. Faz parte da evolução de qualquer espírito à prova. Ou seja, a prova, nós que estamos aqui no planeta Terra, precisamos passar pelas provas, é necessário para a nossa evolução. Só que ainda existem as expiações, que são consequências por uso indevido do livre-arbítrio. Lembra que nós estudamos sobre livre-arbítrio? Então aqui agora, no mundo de provas e expiações no planeta Terra, eu vou passar pelas provas para a minha evolução e eu tenho que passar pelas expiações por erros cometidos anteriormente. Então eu tenho que expiar e reparar esses erros aí cometidos. Tá claro aqui? Nesses mundos, o mal ainda é predominante. No planeta Terra tem o mal ainda que predomina. A Terra é um exemplo de mundo de provas e expiações. Antes de se tornar esse planeta de forma que o conhecemos, esse planeta também foi um mundo primitivo e agora caminha para se transformar em um mundo de regeneração. Nós estamos nesse momento aí de transição planetária, se aproximando de um mundo de regeneração, nosso planeta Terra. Vamos entender o que é o mundo de regeneração? Os mundos regenerados, ou de regeneração, como também são chamados, são destinos dos espíritos que estão em graus mais elevados do que os anteriores. Ainda que esses espíritos não tenham que passar por provas, eles ainda precisam expiar para aperfeiçoar os atributos morais. No entanto, os mundos regenerados já carregam características de amor e paz, como a compreensão do espírito e a rejeição ao materialismo. A caridade, por exemplo, é a base das relações sociais. Olha que bacana! Aí depois disso, tá todo mundo ali já naquele passo, evoluindo, já o mal, no mundo de regeneração, o mal e o bem tá equilibrado. E aí chegará o momento de transição planetária para um mundo ditoso. E o que é o mundo ditoso? Nos mundos ditosos, o bem prevalece. Olha que bacana! Os espíritos já são mais evoluídos, não têm a necessidade de passar por provas ou expiações. Assim, todos podem aproveitar a felicidade plena. É tão bom, mas tem coisa melhor, porque tem os mundos celestes ou divinos. É o próximo passo depois dos mundos ditosos. Nos mundos celestes ou divinos, por fim, são a morada dos seres mais elevados do universo. Olha aí, ó, que tal? Vamos evoluir? Para chegarmos nesses mundos celestes e divinos? Os espíritos que habitam nesses lugares depuram todas as suas falhas e ainda contribuem significativamente para o progresso das humanidades em todo o universo. Nos mundos celestes ou divinos, reina puramente o bem.